Entrou, começando a entrar pessoas. Nossa, viu? Vamos ver, então. Boa tarde, pessoal. Odete, a Neila, Alessandra. Hoje o Ronaldo teve um compromisso e nós vamos tentar fazer o estudo aqui. Tomara que seja a altura. Boa tarde para vocês. Boa tarde. A gente vai ter a companhia da Marla. E nós vamos tentar fazer um estudo. Abaixa o som do celular. E vira a câmera. Vamos. Vou ter que sair de boca. Uhum. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, a gente já vai começar. Vamos tocar uma música. Boa tarde para vocês. Alessandra, Maria Berico. Pode falar. Vamos ver se vai dar. Se não der, você senta de cá. Eu toco a música. Só um minutinho, pessoal. Problema técnico. Muito técnico. Vamos ver se vai dar. Tá rodando. Aguardando a conexão. Tá aparecendo a minha pessoa. Eu você, só você. Então, eu toco a música, você senta aqui. Aí fecha aí, por favor. Pode ligar aqui, sai. Isso. Pessoal, então nós vamos começar e vamos tocar uma música, depois a Marla vai passar o estudo e vamos pensar em Jesus, coloca a água aí do lado para que o espiritual possa frutificá-la. Vamos começar o estudo então. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você.
Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor, não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É igual da fé, do princípio ao fim, em todo o seu tormento. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus se quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a luz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Tudo bem, gente. Agora a Marla vou passar para ela o bastão para ela fazer o estudo para a gente. Até logo. Ai, Marcos. Gente, boa tarde para todos, né? Como o Marcos falou, o Ronaldo teve que fazer uma viagem e pediu para a gente dar continuidade, né? Eu participo do estudo da quarta-feira, então foi com muita alegria e eu peço para vocês a paciência, né? Exercitar agora a virtude da paciência e da compreensão, porque é uma experiência nova, mas a gente, né, aceita os desafios porque é tudo muito, muito valioso para nós, né? Então, a gente está tentando, preparando tudo com muito carinho, e que a espiritualidade possa nos incluir, possa nos auxiliar para que tudo transcorra bem, né? E a gente hoje vai dar continuidade no Mundo Maior, né? No livro No Mundo Maior, de Chico, pelo Espírito André Luiz. E todas as vezes que a gente inicia um capítulo, hoje seria o capítulo, vai ser o capítulo Mediunidade, o Ronaldo sempre faz, né? Existe no capítulo anterior uma coisa que está sempre ligada, né? Existe uma interligação. Então, eu vou ler 2 capítulos, 2 parágrafos do capítulo da mediunidade, para a gente entender o que André Luiz mostra, o que tem, né, de interligação, aonde que está a continuidade do ensinamento desse livro, do capítulo 8 para o capítulo 9. É muito interessante. Então, a gente vai lá. Capítulo 9, mediunidade. Sobremodo, interessado no exercício, caso de Marcelo, apresentei a Calderaro, no dia seguinte, certas questões que fortemente me preocupavam. Então, quer dizer que no dia seguinte, né, André Luiz ficou pensando no que tinha acontecido, né, com Marcelo, que é do capítulo anterior, e aquilo ficou na cabeça dele. Aí, ele conversa com Calderaro. Os reflexos condicionados não se aplicariam igualmente a diversos fenômenos medianímicos? Não elucidavam as mistificações inconscientes que muitas vezes perturbavam os círculos dos experimentados encarnados? Gente, então, para a gente situar, o capítulo 9 desse livro, Mediunidade, ele engloba, Calderaro vai falar para a gente um pouco da mediunidade e um pouco do animismo. Então, aqui a gente vai entender um pouquinho do fenômeno mediúnico e do fenômeno anímico, né? São são distintos, mas um está, de uma certa forma, interligado no outro. Quando André Luiz pergunta para Calderaro, né, sobre esses experimentos, sobre essas mistificações, sobre o que estava acontecendo com Marcelo, o que ele quis dizer? É que no capítulo 8, voltando no Santuário da Alma, o personagem Marcelo, o rapaz Marcelo, ele é um espírito, né? Ele já é um rapaz encarnado, que cada um de nós, às vezes, vem com uma prova. Uns vêm com provas de doenças físicas. São várias provações que a espiritualidade nos dá para reparação.
o Marcelo ele já tinha, pelo que a gente lê no capítulo, um desenvolvimento espiritual. Tanto que quando o André Luiz e o Calderaro vão visitá-lo, eles encontram eles num culto no lar, né? Então já demonstra que o Marcelo tinha um entendimento, uma força de vontade. O Marcelo já tinha aquela intuição do bem, aquela vontade de vencer. E ele tinha o amparo dos pais, né, que tinham essa religiosidade junto com ele, e dos amigos espirituais, que tanto que Calderaro e André Luiz visitaram ele à noite, né? Ele estava sempre amparado. O Marcelo, então, qual era aquela provação que a gente vê nesse capítulo? O Marcelo ele tinha um desequilíbrio da alma. O desequilíbrio da alma era, de uma certa forma, a sua prova nessa existência. E o que acontecia? A gente vê durante o capítulo que quando ele tinha, às vezes no sono, né, na maioria das vezes quando ele ia dormir, e o seu perispírito tinha aquela oportunidade de ter sua emancipação, né, onde o espírito dele ia visitar, onde ele ia fazer cursos, estudos, onde ele encontrou nesse capítulo com André Luiz e Calderaro. Em algumas das vezes, o espírito de Marcelo, quando ele estava lá em diálogo, aprendendo, trocando ideias, ele simplesmente sentia a presença dos amigos menos felizes, porque em vidas passadas, o Marcelo ele teve atitudes, né, onde ele praticou muitos equívocos, onde ele angariou muitos inimigos, onde ele realmente teve que passar por colônias espirituais muito difíceis, né? A gente analisa que ele passou pelo umbral, que ele sofreu muito, né? Então, Marcelo era um espírito sofredor em reparação, mas por ele ter sido resgatado no umbral, por ele já ter tido a condição de ter convivido em colônias onde ele aprendeu, onde ele estudou, né? Simão Pedro fala muito isso nas suas palestras, que todos nós, né? Quando nós desencarnamos, por pior que a gente, entre aspas, seja, por atitudes mais infelizes que a gente tenha cometido, não é porque a gente desencarnou que a gente vai morrer e virar santo. Nós nos encarnamos e vamos para o céu, não. Nós desencarnamos e o nosso espírito vai ser levado para onde a sintonia das nossas energias nos couber, né? Então, quando ele havia desencarnado nas reencarnações anteriores, devido às atitudes menos felizes, ele sofreu, ele teve que passar pelo umbral, só que aí o sofrimento faz a gente despertar. Então, o Marcelo, né, o Simão Pedro falou, a maior necessidade que nós temos é quando nós caímos em si. Quando a gente cai em si através do sofrimento, nós vamos ter que passar pelo arrependimento, pela reparação, pela provação e automaticamente a evolução. E foi o que aconteceu com Marcelo. No arrependimento, ele foi resgatado no plano espiritual, foi levado para colônias, teve a oportunidade de estudar, de aprender, né? E conseguiu reencarnar já com uma qualidade espiritual mais elevada, um conhecimento espiritual. Mas, independente disso, o perispírito dele ainda tinha lesões das suas existências anteriores. O perispírito dele ainda tinha requisitos, né, das suas atitudes menos felizes. E aí que acontecia o quê? Os desequilíbrios da alma, que era quando ele via os espíritos menos felizes que estavam perseguindo, que ainda queriam, de uma certa forma, vingança, ele sentia a presença deles, ele corria. A sensação que ele tinha era de fuga e corria de volta para o seu corpo físico, né? E lá, com esse sentimento de temor, de medo, de arrependimento, de culpa e de pavor, né? De ser reencontrado e de ser, de uma certa forma, resgatado por esses amigos menos felizes e voltar para os lugares que ele já passou de muita tristeza, ele sofria no seu campo mental raios, energias muito felizes, um desequilíbrio muito grande mental. Esse desequilíbrio mental no seu espírito lesava o seu corpo físico, onde ele tinha crises epiléticas, né, muito grandes. E essas crises epiléticas deles eram, né, o que estava, de uma certa forma, sendo as provas, o sofrimento que ele estava tendo que passar. Mas o interessante desse capítulo, que interliga o outro, é que essas crises epiléticas não estavam ligadas diretamente a nenhum espírito menos feliz. Ele não estava passando por obsessão. As crises epiléticas não eram causadas por nenhum outro espírito. Ele sofria essas crises epiléticas por uma doença, por um problema mental dele. A sua mente, o seu espírito, vendo os espíritos menos felizes, a memória dele relembrava, a memória dele voltava a tudo de tristeza que ele já passou,
a todo o arrependimento, a toda culpa, e aquilo ele julgava para dentro dele e tinham essas crises. Então, era uma causa dele, era um problema do espírito dele, né? Aí, o que André Luiz liga ao capítulo de mediunidade, né? Se nós, às vezes, sofremos com as nossas próprias memórias, com os nossos reflexos, né? Porque o espírito do Marcelo refletia no corpo físico, né? Não tinha influência. Achei interessante nessa parte também que eu lembrei uma coisa. Na nossa vida, nós temos a mania, muitas das vezes, de falar que todas as causas menos felizes, os acontecimentos menos felizes da nossa vida, são causados por espíritos, né? Então, é o seguinte, se nós conseguimos sucesso em alguma determinada prova, ou se nós fomos confiantes e tivemos sucesso e conseguimos, planejamos e deu tudo certo na situação da nossa vida, aí fomos nós que conseguimos. Nossa, meu espírito é um espírito iluminado. Ei, gente, eu sou estudiosa, eu tô indo bem na minha jornada evolutiva. Nossa, o tanto que eu estou crescendo, o tanto que eu estou desenvolvendo, eu jogo todos os elogios e as conquistas para mim. Mas quando as situações são dolorosas, quando a gente tem uma perda, quando a gente tem insucessos, quando a gente tem derrotas, quando aquilo que a gente programa na nossa vida não é do jeito que a gente quer, quando os relacionamentos afetivos não dão certo, quando há o desemprego, a dificuldade financeira, aí já é culpa dos amigos espirituais. Aí o espírito está me perseguindo, eu estou obsediada, eu tenho que tomar um passe, né? Tem alguma coisa errada comigo. Aí a culpa não é nossa, né? Aí a causa é espiritual. São os espíritos que estão me prejudicando nessa encarnação. Aí a gente tem que lembrar do livre-arbítrio. Nós realmente sofremos influências no mundo espiritual muito mais do que nós imaginamos. Nós temos influências e temos intuições, mas a decisão final é nossa. O ponto final do livre-arbítrio cabe a mim. Fazer ou não fazer, ir ou não ir. Entendeu? Então, aí vem logo em seguida a lei de causa e efeito. Eu sou, né, o espírito, eu sou um espírito que tem decisões próprias, eu tenho autoridade para decidir e para assumir as consequências dos meus atos. A espiritualidade tenta nos orientar, mas cabe a nós ouvir e decidir, né? Mas então, achei muito interessante a gente ter essa brechinha. Então, quando André Luiz, né, lá, voltando para o capítulo 9, então, gente, o que pega nesse capítulo 8 interligado é isso. É o que a gente vai lembrar dentro desse capítulo 9, quando fala em animismo, né? Então, repetindo aqui. Sobremodo interessado no processo do caso de Marcelo, apresentei a Calderaro no dia seguinte certas questões que fortemente me preocupavam. Os reflexos condicionados não se aplicariam igualmente a diversos fenômenos medianímicos. Quer dizer, se os reflexos condicionados, o que estava acontecendo com Marcelo, que ele tinha aquelas convulsões, que ele tinha aquelas crises, e não eram reflexos, e não era ocasionada por espíritos, isso também não poderia acontecer na mediunidade? Será que a mediunidade também não pode ter interferência em alguma situação causada por nós mesmos? Não elucidavam as mistificações inconscientes que muitas vezes perturbam os círculos experimentadores encarnados? Quer dizer, se dentro de uma reunião mediúnica, se dentro de um fenômeno mediúnico, nós não tivermos nenhuma influência espiritual e nós mesmos tivermos a sensação que está tendo, ou se for uma sensação nossa mesmo, isso não vai realmente esclarecer muitas situações onde que falam, não, aquilo ali é espírito mistificador. Ali não tem espírito, ali é um espírito zombeteiro, alguém que está querendo enganar, é alguém que está querendo. Entendeu? Então, olha a importância desse estudo, né? E nesse estudo de mediunidade, eu acho que Calderaro ele vem dar um banho de ensinamento para a gente da maneira de tratar o médium, da maneira de iniciar e como conduzir, né, os cursos de mediunidade. Porque é muito importante esse processo, porque a iniciação da mediunidade, o reconhecimento da mediunidade numa pessoa, ela é um processo, às vezes, assustador, é um processo, às vezes, doloroso, né? Mas é um processo, ela não vem de uma hora para outra. E, para isso, a gente tem que ter orientadores, pessoas que nos instruam, pessoas que nos direcionem para o melhor caminho, né? E esse capítulo, nesse ponto, ele é uma sumidade.
Aí a gente pode, de uma certa forma, eu pensei o seguinte, mediunidade, né? A gente vai só fazer uma síntese para a gente poder sintonizar, né? Para a gente poder entrar dentro do assunto, sabendo o que a gente vai falar. O tópico central do assunto mediunidade aqui, nesse caso, a gente vai entender que mediunidade é o intercâmbio dos médios, é o fato onde os médios têm a possibilidade da comunicação com os espíritos, né? Então, a mediunidade, gente, ela é um fator de predisposição, né? Não adianta você falar assim, eu quero ser médium, eu quero um curso para me tornar médium. Não, o médium, ele já vem no seu corpo físico uma predisposição, né? Aí, nos estudos que a gente tem, nos livros da mediunidade e vários outros, a gente, de uma forma mais simples, é o seguinte, quando a gente vai reencarnar, no nosso planejamento reencarnatório, lá no Ministério da Reencarnação, muitos de nós, porque a maioria dos médios, né, existem muitos médios missionários que vêm para ensinar, para poder trazer as mensagens, para nos auxiliar. Mas, na generalidade, a maioria dos médios, eles são médios endividados, médios que têm a necessidade da reparação. Então, lá no plano espiritual, né, eles mostram aquele tanto de conflito, as milhares de coisas que a gente teria que trabalhar para poder evoluir. E dentre essas possibilidades que a gente vai ter, eles nos oferecem, né? Ou então eles nos convidam ao trabalho da mediunidade. E quando nós estamos sendo preparados, o nosso espírito, o nosso perispírito junto, né? A gente vai ver que o nosso corpo vai vir com uma predisposição para a mediunidade. Então, os médiuns, eles não são super-heróis, eles não são especiais, né? Ao contrário, são endividados, né? São pessoas que estão, de uma certa forma, reparando, trabalhando para a melhoria espiritual deles e para também o trabalho de evolução da humanidade deles. Então, não adianta, né? Muitas das pessoas querem, gente, como que faz? Não, é uma coisa que já vem, né? Está já no seu corpo físico, é um preparo. Só que a mediunidade também, a gente vai entender que o maior trabalho que a gente tem na mediunidade é o trabalho moral, né? Existe o fenômeno mediúnico, né? E a mediunidade, o exercício da mediunidade. Aí a gente vai ver, num dos capítulos que eu estava lendo, os fenômenos da mediunidade, fala, a mediunidade, gente, ela independe do caráter, da moralidade da pessoa. A mediunidade, ela vem para o preto, para o branco, ela vem para o espírita, para o budista, ela vem para o católico. A mediunidade, ela não tem raça, ela não tem credo, ela vem na criança, no velho, ela aflora na idade que ela tiver que aflorar, porque ela já existe naquele corpo físico, né? Mas a gente sempre aprende, a mediunidade, ela tem que ser bem exercida. Ela é amoral, mas quando ela é praticada, o fenômeno dela, né? Quando se tem a mediunidade, não se pergunta se aquela pessoa é boa ou é ruim, mas quando se descobre que tem a mediunidade, a sua moral, os seus bons costumes, a sua inteligência espiritual, a sua vontade, ela bem exercida, moralmente, ela vai ser muito mais bem utilizada, né? É aí que a gente aprende que realmente, quando a gente entende o trabalho da mediunidade, automaticamente a gente está sendo convidado para uma moralidade, né? Então, num dos estudos que eu vi, existem três tópicos que a gente poderia trabalhar para tentar ser um bom médium, né? Seria a preparação primeiro intelectual. Quando o médium, né, ele tem o preparo intelectual, ele estuda o que é mediunidade, o que está acontecendo com ele, ele se inteira daquele assunto através dos livros dos médiuns, dos livros dos espíritos, e ele também estudar a doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita é o que nos trouxe, né, a mediunidade, é que nos revelou a mediunidade. Ele vai ter a oportunidade de exercer o seu trabalho mediúnico baseado na doutrina espírita. Seria a mediunidade com Jesus. Então, é o aspecto intelectual. O aspecto moral, para ajudar o médium, seria essa autoanálise reflexiva que ele faria através da sua conduta, das suas atitudes, dos pensamentos que ele tem,
das palavras que ele expressa, porque o médium, ele é médium 24 horas por dia. O médium, ele não só é médium na hora do momento da reunião mediúnica, onde ele vai ter a conversação, onde ele vai ter a oportunidade do trabalho, de exercer a sua faculdade, né? Então, fora da reunião mediúnica, às vezes ele é muito mais médium, porque ele vai mostrar através da sua conduta, através das suas atitudes, através da sua personalidade, aquilo, né, que o seu espírito carrega. Então, esse trabalho moral que ele tem que ver, o conhece-te a ti mesmo, ele é muito importante dentro da mediunidade, pelo que a gente aprende. E tem que também ter o preparo técnico, né? Que esse preparo técnico é onde o médium, ele tem que reconhecer a humildade, que a mediunidade, ela aflora, mas ela vem de uma certa forma muito grotesca, e ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser exercitada, e o médium tem que ter a humildade de praticar quantas vezes forem necessárias. Aí eu lembrei do Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Porque uma mediunidade, ela vai sendo, de uma certa forma, muito mais bem usufruída quando o médium tem conhecimento de que ele pode e deve melhorar. Ele pode, através da vontade e do exercício da prática, ele vai compreendendo, né, que a mediunidade é do espírito, é dele, mas que ele está auxiliando um espírito. E a gente tem que entender uma coisa: os espíritos, tem muitos médiuns, às vezes, eles se acham tão autoconfiantes, eles acham a mediunidade tão importante, né? E vem a doutrina espírita e nos mostra. Nós precisamos muito mais dos espíritos do que eles precisam da gente. Nós necessitamos muito mais do auxílio da espiritualidade do que eles de nós. Porque a mediunidade, os espíritos, eles sempre existiram. Eles sempre estiveram no nosso planeta Terra, assim como todos. Mas agora, através da doutrina espírita, praticamente há 150 anos, que nós estamos tendo a oportunidade de entender o que é o fenômeno mediúnico, o que é a mediunidade. Então, é um privilégio, uma oportunidade muito grande, né? O médium ter esse entendimento, né? E trabalhar no bem. Leon Denis fala no livro Problema do Destino do Ser e da Dor, que nós, às vezes, temos atitudes boas, mas temos pensamentos ruins. E quando a gente tem atitudes boas e pensamentos ruins, nós estamos vivendo numa falsa bondade. Porque, às vezes, a gente quer usar a mediunidade como só reparação. Eu quero trabalhar a mediunidade, eu quero expurgar meus problemas, eu quero quitar, ficar livre disso. Não adianta. A mediunidade bem vivida, ela tem que estar acoplada ao desenvolvimento, ao progresso. Porque quando a gente recebe uma mensagem consoladora para uma mãe, para um pai, a gente está auxiliando não só aquele espírito, mostrando a imortalidade da alma, mas nós estamos confortando aqueles corações sofredores. Aí a gente lembra muito das cartas de Chico, né, para as mães, quando o Chico consolava as mães com as cartas, mas auxiliava e orientava, porque naquelas cartas os espíritos dos filhos, provando para elas que estavam, mostrando que estavam bem, que a vida continua, que tinha a imortalidade da alma, pedia para essas mães para deixarem para saírem daquele pessimismo, daquela depressão, daquela dor, que muitos deixam de viver, vivem, né, como se fossem mortos-vivos, pela dor do sentimento da perda, dizendo acreditar na imortalidade da alma, mas vivendo, contrariando aquilo que acreditam. Aí os seus filhos mandam as mensagens pedindo para que elas se ocupem no trabalho do bem, para que saiam daquele comodismo, daquela zona de conforto, de uma certa forma, por causa da dor, e vá confortar e vá trabalhar. E pode ser um trabalho, uma caridade moral, uma caridade material, mas o trabalho no bem é o melhor consolador, né? E Chico falava isso, né, para as mães, mas ensinava a todos nós. Isso tudo através da mediunidade, né? Então, olha o trabalho de um bom médium. Confortar, trazer mensagens esclarecedoras, porque os livros que a gente tem, né, os livros da doutrina espírita que nos ensinam imensamente dentro daquilo que a gente pode aprender, porque tem muitas coisas que a gente sabe que não podemos ainda receber, porque nós ainda não temos a capacidade,
né, do aprendizado, e o médium, além de tudo, está fazendo o seu trabalho de reparação. Então, a mediunidade é um conjunto de objetivos, ela é um conjunto. Às vezes a gente não vai conseguir ainda entender e compreender o quanto podemos fazer, mas através desse preparo intelectual, moral, e através desse trabalho técnico, dessa insistência em querer melhorar, tudo tende a evoluir, e principalmente a nossa mediunidade. Então, gente, a mediunidade não foi criada pela doutrina espírita, ela não foi inventada pela doutrina espírita. Tem uma fala do Papa João Paulo II, quando no seu apostolado, o Papa João Paulo II fala o seguinte: eu acredito na vida após a morte, eu acredito que a vida continua, eu só não sei como, eu ainda não consigo entender como, né? Isso o Papa falando. E hoje, através da doutrina espírita, né, que o apóstolo Paulo, ele tem uma fala também muito interessante. Ele falava que se Jesus não tivesse ressuscitado após a crucificação, né, as palavras do ensinamento de Jesus seriam em vão e a doutrina de Jesus seria em vão, né? Aí tem Deolino, acho que é Deolino Miranda, se não me engano, se eu não estou enganado, ele fala o seguinte, que se o Espiritismo não tivesse trazido a mediunidade para nós, tudo seria em vão, né? Então, a doutrina espírita, ela trouxe a mediunidade para provar, para mostrar que a doutrina é vã, que vale a pena e que tudo está certo no momento certo, né? Então, através do Livro dos Médiuns, principalmente quando a gente tem a oportunidade de estudar a mediunidade, realmente baseada em Kardec, até então a gente falava, eu acho que é assim, eu acho que deve ser assim. Não, agora a gente fala, é assim, eu acredito que é assim. Então a gente deixa de achismo para viver o que aprendemos, o que é realidade, né? Então a gente vê que Jesus, na época de Moisés, já existia mediunidade, da forma que podia ser, da maneira que deveria ser. Jesus vem, continua, né, nos ensinando a imortalidade da alma e falando sobre que há muitas moradas na casa de meu Pai. Só que Jesus, ele fala, ele afirma, mas ele não tem a oportunidade de explicar, de entrar nos pormenores, porque nós ainda também não estávamos preparados, né? Deixou tudo para o codificador, para a codificação. Aí vem a codificação, né? E nos mostra tudo o que estavam precisando e aguardando para poder aprender. Então, a doutrina espírita, de uma certa forma, ela organizou as ideias, ela colocou através da codificação, né? Kardec teve a boa vontade, o amor de nos ensinar como viver dentro da mediunidade, como exercer a mediunidade, que a doutrina espírita possa nos ajudar de uma certa forma. Então, esse capítulo vai falar maravilhosamente sobre a mediunidade e vem nos ensinar também, esclarecer uma parte do animismo. Esse capítulo vai falar da mediunidade e do animismo. O que seria o animismo? Como André Luiz falou no início do capítulo, nos parágrafos, o animismo, gente, é quando, né, que nós, espíritos encarnados, temos a alma. Quando a nossa alma, né, quando o nosso espírito consegue, de uma certa forma, entrar em êxtase ou entrar em trânsito, seja numa reunião mediúnica, seja numa meditação, seja numa prece, né, o nosso perispírito consegue se emancipar. Nessa emancipação, o nosso espírito, né? O nosso espírito, ele vai dar manifestações. Nós temos uma caixinha preta, né? Entre aspas, uma caixinha preta guardada na nossa memória. Ali estão vivências e lembranças de vidas passadas, que quando nós, às vezes, encarnados no dia a dia, nós não temos a oportunidade de acionar, porque elas estão bem guardadinhas. E elas não nos fariam bem, e não nos faria bem relembrar essas lembranças, né? Não é de bom grado, por isso que a gente tem o véu do esquecimento. Mas quando o nosso espírito é emancipado, o nosso perispírito, ele vai ter essas manifestações, seja através das palavras, seja através da psicografia. É a manifestação do nosso próprio espírito. Isso é a coisa mais natural que acontece. Isso é o animismo ocasionado, principalmente na iniciação espírita. É quando nós, médios, né, ainda lemos uma mensagem escrita por nós não, quando nós somos intermediários, e a gente fica, será que é eu? Será que fui eu mesmo? Será que é um espírito? Ai, meu Deus, será que eu tenho a capacidade de escrever essa beleza?
Onde que eu estava com a cabeça? Então, essa dúvida, essa insegurança, essa incerteza é a coisa mais comum que ocasiona nos médios iniciantes, né? E ainda nos médios, porque o animismo, como o Divaldo falou numa palestra, o animismo no início é o seguinte: nós estamos iniciando o exercício da mediunidade. 20% das manifestações é do espírito e 80% é do médium. Então, olha a importância que a gente tem, né, como médium, de entender que toda manifestação mediúnica, toda, ela nunca vai ser 100% pura só do médium, porque nós somos um filtro, e nós ainda somos um filtro com impurezas. Então, nas manifestações, por mais, entre aspas, experiente que a gente tenha na mediunidade, por mais anos de exercício mediúnico, nós ainda temos as particularidades das manifestações. Seja na escrita, seja na fala, ainda existem coisas nossas, porque nós ainda não somos 100% perfeitos. Então, o animismo, ele existe, ele sempre vai existir. Só que esse livro vai abordar uma coisa muito importante, é que, infelizmente, muitos coordenadores de reunião mediúnicas, muitos coordenadores de cursos, né, ainda falha nossa de homens encarnados, cobram do médium uma perfeição que ele não tem capacidade de dar. Eles querem que o médium, é como se o médium tivesse que ligar a tomada, né, na lâmpada e iluminasse. E aquilo ali, aquela iluminação fosse toda do espírito. E nós ainda não temos essa compleição nem física nem espiritual para termos uma mediunidade totalmente apurada, não tendo animismo nas nossas manifestações. E com isso, a espiritualidade tem falado que muitos médiuns estão fugindo das reuniões, estão fugindo por medo, por se sentindo incapazes, temerosos, né, das repreensões, das críticas sofridas nas reuniões pelos colegas e pelos orientadores, pelos dirigentes, pelos coordenadores, porque às vezes é tão enfocado, você está deixando o animismo tomar conta, você não está sendo capaz, a sua mediunidade está falha, que é preferível se fugirem, eles afastarem desse compromisso por falta de caridade, por falta de incentivo, de amor. Então, esse livro vai mostrar muito isso, o quanto é importante a gente ter uma mão amiga quando a gente está iniciando o processo da mediunidade. A mediunidade é uma sementeira. A gente vai julgar a semente, a gente tem que adubar, a gente tem que irrigar, a gente tem que tirar as ervas daninhas, né? Assim como quando a gente vai aprender a dirigir para tirar a carteira, a gente vai ter um processo longo de aprendizado. E todas as vezes a gente vai aprender que nós temos viciações. A gente tem vícios errados quando a gente vai dirigir. E a gente tem vícios errados dentro da mediunidade. E a gente precisa de ser orientado. A gente precisa de ter um auxílio, né? Uma colaboração, uma compaixão. E é isso que tem faltado muito para com os médiuns iniciantes com relação ao animismo. Então, o animismo, gente, ele sempre existiu, ele vai existir. E isso não pode impossibilitar um trabalhador dentro da reunião mediúnica de cumprir a sua missão. De cumprir. Ele não pode ser bloqueado, ele não pode ser barrado, ele tem que ser incentivado, né? Através da inteligência, o preparo intelectual, o preparo moral e o preparo técnico que nós vimos, que nós já falamos, né? Isso tem que vir dele para com ele, com a ajuda dos orientadores, daqueles que estão, né, de uma certa forma, com a experiência para poder auxiliar. Então, que a gente entenda isso como médium, né? Ter a humildade de pedir ajuda, porque a dúvida da mediunidade, às vezes, vai continuar existindo, e aqueles orientadores, aqueles coordenadores, terem essa visão espiritual, essa visão de amor, né? A gente tem que arrebanhar médios, a gente está precisando, né, desse trabalho, e não perder e afastá-los do trabalho, né? Olha a responsabilidade que uma casa espírita ou de um curso tem para poder formar bons médios. E o bom médium não é aquele que se preocupa com a possibilidade de ter vários fenômenos, não. Eu quero ter evidência, eu posso ter a psicografia, eu posso ter audiência, eu posso ter vários fenômenos. O bom médium é aquele que, apesar de ter uma mediunidade, uma percepção maior, mas que ele faça isso com amor,
com dedicação, que ele faça com pureza e que ele se aperfeiçoe na psicografia para que ele possa cada vez mais ir trabalhando no animismo e deixar uma coisa mais pura possível. Não é a quantidade de fenômenos que vai qualificar o bom médium, é a sua conduta dentro do seu trabalho, né? É o seu entendimento, é a vontade, é a compreensão de fazer aquilo com todo o amor, principalmente porque ele está trabalhando a reparação da sua existência, trabalhando a evolução e o progresso dele da humanidade. Então, é uma oportunidade muito grande, né? Então, esse capítulo, eu acho que ele é um show de bola para esses ensinamentos. Então, gente, a gente parou no capítulo 2, acho que vai dar para a gente dar uma lidinha no capítulo 3. Vamos lá. André Luiz continua. Alguns estudiosos do espiritismo, devotados e honestos, reconhecendo os escolhos do campo do mediunismo, criaram a hipótese do fantasma anímico do próprio medianeiro, o qual agiria em lugar das entidades desencarnadas. Seria essa teoria adequada ao caso vertente? Sob a evocação de certas imagens, o pensamento do médium não se tornaria sujeito a determinadas associações, interferindo automaticamente no intercâmbio entre os homens da Terra e os habitantes do além? Tais intervenções, em muitos casos, poderiam provocar desequilíbrios intensos. Ponderando observações ouvidas no último tempo em vários centros de cultura espiritualista, com referência ao assunto, inquiria de mim mesmo se o problema oferecia relação com os mesmos princípios de Pavlov. Gente, né, só para a gente poder lembrar, os princípios de Pavlov é o seguinte: Pavlov, ele era um fisiologista e ele estudava o condicionamento humano. Um dos experimentos dele que ficou mais famoso era o seguinte: ele pegava, primeiramente, o alimento, né, uma carne, e mostrava para o cachorro. O cachorro, quando via aquela carne, ele salivava. Ele salivava, né, automaticamente por ver a carne e sentia fome. O que Pavlov fez? Quando ele começou a mostrar a carne, ele começou a apitar um sino. Ele apitava um sino, né, um sininho, mostrava a carne e o cachorro salivava. Com o experimento, ele começou a primeiro apitar o sino, sem mostrar a carne. Quando ele apitava o sino, o cachorrinho já salivava. O salivava sem ver a carne. O que Pavlov mostrou? Que o condicionamento é o seguinte: quando a memória do cachorro lembrava que o sino levava a carne, ele já reagia no corpo físico salivando. É o que acontecia com o Marcelo. O Marcelo via os amigos menos felizes, no capítulo anterior, via os amigos menos felizes, voltava à memória refletiva daquele sofrimento, ia para o corpo físico e tinha as crises epiléticas. A memória condicionada é quando a gente lembra de alguma coisa, aquela coisa nos remete ou alguma alegria, alguma sensação, e a gente joga aquela sensação reflexiva para o corpo físico, né? E Pavlov teve essa correlação com o que acontecia com Marcelo e o que o André Luiz praticamente diz que acontecia com o animismo, né? O animismo do nosso próprio espírito fazendo as manifestações, né? Então, nós podemos lembrar que realmente tudo está interligado. Tudo está interligado. O que Pavlov falou com as sensações que a gente tem do mundo extra, do mundo físico e que a gente joga para dentro da gente. E isso interfere na mediunidade? Interfere na mediunidade, interfere no animismo, né? Porque o nosso espírito realmente ele está interligado tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, quando a gente tem a condição dessa emancipação. Aí vem Calderaro e fala para o André Luiz: o instrutor ouviu-me paciente até o fim de minhas considerações e respondeu benévolo, né? Que o André Luiz fez aqueles questionamentos e vem Calderaro e responde: a consulta exige meditação mais acurada. A tese animista é respeitável. Partiu de investigadores conscienciosos e sinceros e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Entretanto, vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial.
quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Então, gente, Calderaro aqui, ele já fala que aqueles colaboradores da mediunidade que usam do animismo para, de uma certa forma, condenar, né? Condenar o médium que passa pelo animismo, que tem o animismo, né? Ele condena, ele julga, ele prejulga, eles já estão falhando demasiadamente, né? Eles estão falando, eles estão tendo a falta de compaixão e a falta de compreensão. Milhares de companheiros fogem do trabalho amedrontados, recuam ante os percalços da iniciação mediúnica, porque o animismo se converteu em Cérbero. Olha para vocês verem o que Calderaro fala. O animismo se converteu em Cérbero. Cérbero, na mitologia grega, gente, era cães raivosos que ficavam na porta do inferno, não deixando os espíritos sair de lá. Quer dizer, é uma situação tão complicada, tão difícil, que Calderaro quis dizer isso. É como se nós não tivéssemos mais saída. Aquele médium, os dirigentes, os coordenadores de reunião mediúnica que trabalham com animismo, eles não estão dando alternativas para o médium entender que aquilo ali é a coisa mais normal, né? Eles estão dando um ponto final. Não pode, você está preso, você não tem mais como trabalhar com você. Sua mediunidade, infelizmente, não é mediunidade, só tem animismo. Isso realmente dificulta, né? Dificulta o desenvolvimento, dificulta a oportunidade de trabalho. Afirmações sérias e edificantes, tornadas em opressivo sistema, impedem a passagem dos candidatos ao serviço pela gradação natural do aprendizado e da aplicação. Reclama-se deles precisão absoluta, olvidando-se lições elementares da natureza. Recolhidos ao castelo teórico, inúmeros amigos nossos, reunindo-se para o elevado serviço de intercâmbio com a nossa esfera, não aceitam comumente os servidores que hão de crescer e de aperfeiçoar-se com o tempo e com o esforço. Olha para você ver. Então, eles estão falando não, né? Não tem jeito, vocês não têm mais oportunidade. E, de uma certa forma, estão excluindo eles de um trabalho que é necessário, não só para eles, como para toda a equipe, como para todo, né? Para todos nós, porque perder um médium é perder a oportunidade do aprendizado coletivo. Perder a oportunidade de um trabalho, de uma manifestação mediúnica, todos nós estamos perdendo, porque através de médios muito simples, ou de médios que estão iniciando, a gente vai ver que futuramente eles vão dar, né, uma contribuição muito grande para a evolução, através do seu trabalho. Exigem meros aparelhos de comunicação, como se a luz espiritual se transmitisse da mesma sorte que a luz elétrica por uma lâmpada. Olha para você ver, eles estão exigindo uma perfeição do médium, que não existe uma perfeição, né? Uma luz própria deles que não existe. Não tem condição de ser fornecida de forma alguma, né? Nenhuma árvore nasce produzindo, e qualquer faculdade nobre requer burilamento. A mediunidade tem, pois sua evolução, seu campo, sua rota. Ela não é possível laurear o estudante no curso superior sem que ele tenha tido suficiente aplicação nos cursos preparatórios, através de alguns anos de luta, de esforço, de disciplina. Daí, André, nossa legítima preocupação em face da tese animista, que pretende enfeixar toda a responsabilidade do trabalho espiritual numa cabeça única, isto é, a do instrumento mediúnico. Então, né, Calderaro está mostrando aqui que o desenvolvimento mediúnico, ele requer tempo, é um processo. Ninguém consegue sem esforço. Nenhuma criança entra no primário, numa escola primária ou no curso primário e vai direto para uma faculdade ou vai fazer um mestrado. Existe, né? A gente tem etapas na nossa vida. A gente tem etapa espiritual e a gente tem etapas corporais. Nós nascemos, né? Nós temos o bebê, a infância, a juventude, a maturidade e a velhice. A mediunidade também tem as suas etapas. Ela tem as suas etapas, ela aflora através da intuição, através das influências, aí ela vai desenvolvendo, ela vai sendo absorvida, ela vai sendo compreendida, ela vai sendo aprimorada através do exercício e da prática. Tempo, né?
E muitas das vezes o que a gente tem visto que eles não estão dando tempo para os médios. Eles já querem um médico formado, eles já querem um médico pós-graduado, eles já querem um médico com mestrado, né? E sem o tempo não existe a pureza da manifestação, não existe a essência, né? É através da dificuldade, é através do aprendizado que ambas as partes vão aprender. Tanto os espíritos, né? Porque os espíritos tentam sintonizar com aquele médium que tem mais, de uma certa forma, sintonia com ele. Então, uma mediunidade trabalhada, uma mediunidade entendida, compreendida, vai facilitar até mesmo a manifestação para os espíritos. Mas isso tudo requer tempo, né? E não é por isso que não está existindo manifestação, porque a gente sabe que tudo tem o seu tempo próprio, tudo tem o seu tempo certo. Precisamos de apelos mais altos que animem o cooperador incipiente, proporcionando-lhe mais vastos recursos de conhecimento na estrada que eles mesmos perlustram, a fim de que a espiritualidade santificante penetre os fenômenos e estudos atinentes ao espírito. Então, gente, eu vou encerrando por aqui. Agradeço, né, a presença e a paciência de todos. Peço desculpas, porque é uma experiência nova, mas, assim, foi muito gratificante, porque eu tive a oportunidade de preparar, de estudar, e eu realmente fui a mais beneficiada. E que Jesus nos ampare, que nos abençoe, que a gente possa brevemente estar todos juntos, né? Porque a presença de todos, sentir a presença de todos é muito importante. Mas, graças a Deus, a gente ainda tem, né, a intercessão da internet para poder continuar com nossos estudos. Agora o Marcos vai encerrar uma música em forma de prece. E muito boa tarde para todos e muito obrigada. Gratidão. Como o tema hoje foi a mediunidade, vamos cantar uma música em homenagem ao Chico, que foi o médico que trouxe todo esse conhecimento para a gente. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados no amor, caluniados no perdão, quando traído usou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele deu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados o amor, caluniados o perdão, quando traído usou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele deu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Gente, obrigado. Jesus abençoe a todos. Sábado às 7h30 teve o estudo do Evangelho. Até lá.